Olá, boa noite e a paz a todos. Vamos à leitura de 2 versículos da Palavra de Deus para a nossa meditação. Hoje, na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, os versículos 18 e 19. Assim está escrito: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Dentro deste texto, vamos falar sobre 7 coisas relacionadas com a oração. Nós observamos que estes versículos, eles estão inseridos dentro de um texto, quando Paulo apresenta para a igreja de Éfeso a armadura de Deus. E certamente podemos entender que o Espírito Santo revelou a Paulo sobre a armadura de Deus, para que, numa linguagem clara e inteligível, fazendo o comparativo entre o soldado da terra com o soldado dos céus. Os soldados, ele tem os seus aparatos, ele tem o seu uniforme, a sua farda, ele tem os seus equipamentos, e todos eles devem estar impecável e prontos para ser usado a qualquer momento. E isto nós entendemos que, como Paulo escreve estas epístolas da prisão, nós podemos observar que ele teve muito contato com as autoridades, com os soldados que lhe faziam lá a segurança, para que ele não continuasse cumprindo o seu papel, embora preso, mas a palavra de Deus estava livre, estava solta, e portanto ele podia pregar. E em tudo havia lições para se aprender. Como Salomão, quando escreveu o livro de Provérbios, ele trouxe à memória tudo aquilo que, através da observação e da meditação, ele pôde encontrar lições e resumi-las em Provérbios e colocar para o nosso ensino e as nossas orientações. E que lições importantes encontramos em Provérbios? Aqui, em Efésios, nesta relação do soldado equipado, Paulo então vai fazendo agora o comparativo e distinguindo as armaduras de Deus. Então, ele fala sobre um combate, mas não é um combate terreno, é um combate de natureza espiritual. Porque a guerra não é contra pessoas, não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades, contra as hostes infernais da maldade nos lugares celestiais. Não é na terra, é nos lugares celestiais. E por razão disto, então esta armadura deve ser uma armadura própria para o combate espiritual. Então, se no combate material e humano, nós encontramos que o soldado, ele tem as suas armaduras, ele tem o cingimento dos seus lombos, ele tem a couraça da justiça, ele tem os calçados próprios para aquilo, ele tem o escudo da fé, ele tem o capacete da salvação, ele tem o seu armamento, pode ser a espada, pode ser outro tipo de armamento. E
o escudo que falamos aqui. Paulo, fazendo este comparativo, ele vai dizer que ele diz, ele não vai dizer, ele diz, ele já disse que a armadura espiritual para cingir os lombos é a verdade, nada além da verdade. E para a frente, o peitoral, é a couraça, mas esta couraça é da justiça. Então, verdade e justiça. Terceiro, o calçado nos pés não é aquelas botinas, mas é a preparação do evangelho da paz. Evangelho poderoso, evangelho que confronta, evangelho que não se amedronta. Depois ele mostra-nos sobre o escudo da fé. Não é aquele escudo de bronze, de ferro, seja lá do que for, mas é o escudo da fé. É a fé como escudo do combatente cristão. Seguindo, ele fala sobre o capacete, que é para proteger a mente, a cabeça. Na armadura espiritual, o capacete é da salvação, do livramento, da libertação, da proteção. E por fim, ele fala sobre a espada, a arma de ataque, que é a palavra de Deus, como uma espada de 2 gumes afiada, viva, eficaz, poderosa, que penetra até a divisão da alma do espírito, das juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, neste comparativo, ele faz isto. Fechando estas armaduras, ele então faz aqui o que se deve acompanhar em todo tipo de combate. Orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Esse é o texto que observamos. Dentre este texto, 7 coisas a respeito ou relacionadas com a oração. A primeira que nós encontramos aqui está neste primeiro pensamento: orando em todo o tempo. Então podemos avaliar aqui quando devemos orar. Aqui está a resposta. Devemos orar em todo o tempo. Não haverá tempo favorável ou desfavorável para a oração. Seja qual for o tempo, seja qual for a circunstância. O que a palavra de Deus afirma é que nós devemos orar em todo o tempo. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele disse: orai sem cessar. Jesus disse: orar sempre e nunca esmorecer. Orar dia e noite. Isto para exemplificar que a oração, o quando orar, é orar em todo o tempo. Orar no momento da escassez, mas orar no momento da abundância. Orar no momento da alegria, mas orar também no momento da tristeza. Orar no momento da saúde, mas orar também no momento da enfermidade. Então, entendendo que o tempo para orar, quando orar, orar em todo o tempo.
seja pela manhã, seja pela tarde, seja pela noite, seja pela madrugada, em todo o tempo, dizendo que nunca se deve descuidar desta vida de oração. Oração de todas as formas. Oração de joelhos, oração sentado, oração em pé, caminhando, deitado, enfim. O que importa é que a atitude e a prática da oração seja em todo o tempo. A posição física não interessa muito. O que interessa é a posição espiritual. Estar focado em Deus, orando em todo o tempo. Esta é a primeira coisa relacionada com a oração. Quando orar, orar em todo o tempo. A segunda coisa, como orar? De que forma orar? Então está aqui, com toda a oração e súplica. Orar com toda a oração e súplica. Existem vários aspectos da oração. Então, todos eles devem ser utilizados como orar. De que maneira nós devemos orar? Orar com súplica, orar com petição, orar como adoração, orar como confissão, orar como intercessão. Depois vamos ver um outro ponto. Mas aqui está, com toda a oração e súplica. Orar e suplicar, orando em todo o tempo. Esta é a segunda coisa que vemos relacionados com a oração. A primeira, quando orar, em todo o tempo. A segunda, como orar, com toda oração e súplica. Terceira coisa relacionada à oração, qual deve ser o assunto da oração? Então, diz-nos aqui, por todos os santos. Então, a terceira coisa é que o alvo da nossa oração deve ser todos os santos e súplica por todos os santos. Orar uns pelos outros. Então, esta é a terceira coisa relacionada com a oração. O nosso assunto de oração deve ser incluir a todos os santos naquele momento de oração. Lembrar-se deles no momento da oração e apresentá-los diante do Senhor nosso Deus. E a quarta coisa relacionada à oração, como devemos orar, ou seja, o poder da oração. Nós encontramos aqui, ainda no versículo 18, que diz: no Espírito. Então é para orar em todo o tempo, com toda a oração e súplica, por todos os santos, e orar no Espírito, que é de onde emana o poder espiritual. O poder da oração está em orar no Espírito, aliado com o Espírito Santo, que é de onde vem o poder para a nossa vida, o poder para a oração. O poder através da oração. Esta, então, é a quarta coisa relacionada à oração. O poder da oração está no Espírito. Então, orar no Espírito. A quinta coisa relacionada à oração é a insistência de como devemos orar. Nós encontramos aqui com toda a
perseverança, sem recuar, sem desanimar, sem fracassar, sem ficar imóvel, mas com toda a perseverança. Quer dizer, contínuo, não parar, não desistir, não desanimar, não cansar-se da oração, mas orar com toda a perseverança. Então, esta é a quinta coisa relacionada à oração, é a insistência. Há um hino da harpa cristã que diz que Elias orou com insistência a Deus. E Deus lhe deu a resposta. Então, esta é a quinta coisa relacionada à oração. Orar com toda a perseverança. Quer dizer, a insistência na oração. Não desanimar, não fracassar, não afrouxar, mas seguir orando com toda a perseverança. A sexta coisa relacionada à oração que nós encontramos está aqui no versículo 19. Depois de falar que devemos orar em todo o tempo, com toda a oração, por todos os santos, e com toda a perseverança, orando no Espírito e com toda a perseverança, no versículo 19, ele diz, e por mim, precisava também orar por ele, Paulo. Ele era também necessitado, carente das orações. Não existe um salvo na terra que não seja carente da oração dos demais. Todos nós podemos orar por este, por aquele outro, ou por tantos quantos nos sejam dados através do conhecimento e pelo desconhecimento, os santos do Senhor na terra. Como também dependemos de que outros orem também por nós. E aqui Paulo, então, ele trouxe a individualidade, o direcionamento da oração para si. Orem por mim também. Eu preciso das orações de vocês. Bem, ele pediu oração, mas por que é que ele estava pedindo oração por si e por mim também? Então havia o objetivo daquela oração. E nós encontramos no final deste versículo, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Então, esta chamada de Paulo para que orassem por ele, era no sentido de que Deus mantivesse a porta da palavra aberta, para que ele tivesse a plena liberdade de pregar a palavra de Deus a quem quer que fosse. Para que isto acontecesse, ele estava suplicando àqueles irmãos que orassem também por ele. Ao orarem por ele, aquelas orações seriam levadas ao Senhor. Ele receberia de Deus graça e confiança, para então, no abrir da sua boca, receber de Deus a palavra relacionada ao mistério do Evangelho. E quando lhe fosse dado esta palavra, como resposta da oração, ele apregoaria o Evangelho como mistério. E conforme ele deixou relatado aos Tessalonicenses, qual era a forma que ele pregava. Ele diz, o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza. Então aqui está o resultado daquelas orações que ele pediu aos irmãos que orasse por ele
no sentido de que lhe fosse aberta a porta da palavra. Enquanto a oração sobe e a porta da palavra se abre, o mistério do evangelho se revela. E ele apregoa. E aqueles que ouvem são impactados pelo evangelho, passam a crer no Senhor e a servi-lo. Então eles abandonam os ídolos para servir o Deus vivo, esperar dos céus a Jesus, que traz consigo uma promessa de livrá-los da ira futura. Então, nestes 2 versículos de Efésios, capítulo 6, versículos 18 e 19, nós encontramos aqui 7 coisas relacionadas à oração. A primeira coisa, quando orar, versículo 18, orando em todo o tempo. A segunda coisa, como orar, versículo 18, com toda oração e súplica. Terceira coisa, qual será o assunto da oração? Versículo 18, por todos os santos, orar por todos os irmãos. Quarta coisa relacionada, qual é o poder da oração? De onde vem o poder? Orando com toda a oração e súplica no Espírito. É do Espírito que vem o poder para oração. A oração poderosa é aquela que traz em si a manifestação, o poder do Espírito Santo. Quinta coisa relacionada, qual deve ser a insistência da oração? No versículo 18 ainda ele diz, com toda a perseverança. Com toda perseverança, sem dar brecha ao desânimo. Sexta coisa relacionada com a oração, agora no versículo 19, quando Paulo diz, e por mim, orem por mim também. Quer dizer, ele revelou a necessidade que ele tinha de que aqueles irmãos assumissem o compromisso de também orar por ele. Agora, qual o objetivo daquele pedido de oração que Paulo estava fazendo? Versículo 19. Para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do evangelho. Então estão aí 7 coisas relacionadas à oração nos versículos 18 e 19 de Efésios, capítulo 6. São lições importantes e imprescindíveis para a nossa vida. Nós dependemos da oração. É o caminho que Deus abriu para comunicar-se conosco. Então, ao observar estas 7 coisas relacionadas com a oração, isto vai nos ajudar a entender melhor qual deve ser nosso relacionamento em Deus, com Deus, através da oração. E a oração, ela é poderosa. Deus ouve a oração. Deus move a resposta em favor da oração. E aqui estão 7 coisas que devemos aprendê-la e viver em função delas, para que as nossas orações sejam agora não orações desconexas, mas que elas sejam relacionadas dentro de um propósito estabelecido pela palavra de Deus, que vai dar condições de nos abrir a porta da palavra para falarmos dela livremente, sem receio nenhum, e tornar claro os mistérios do evangelho. E com isto, vidas serão atraídas, salvas e libertas para servirem ao Senhor Jesus Cristo. Que isto seja real na minha vida, na tua vida, na nossa vida. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.